Hoje você vai conhecer um pouco da história de Ricardo Floriano, pastor da Igreja Batista London, na cidade de Londres, Inglaterra. Nascido em 6 de fevereiro de 1977, na cidade de São Caetano do Sul, Grande São Paulo, sua família se mudou para a cidade de Jales, interior de São Paulo, quando Ricardo tinha seus 5 anos de idade. Em Jales ele cresceu e passou a maior parte da sua vida. Casado com Simone Floriano desde 2004, eles vivem em Londres há mais de 12 anos e desta união nasceu Giuseppe Floriano, o Pepe, de 5 anos. O pastor Ricardo Floriano também é pai de Mateus Floriano, de 23 anos. Agora, você vai mergulhar nas histórias de vícios e regeneração, de lutas e vitórias e aprender o quanto Deus pode mudar a vida de uma pessoa que aos olhos do mundo é um ser desprezível, mas que aos olhos de Deus, um filho amado que precisa de uma chance para se tornar um exemplo para a sociedade. Um pescador de almas, um imitador de Cristo. Vamos conversar com o pastor Ricardo Floriano. Como foi o período, sua conversão e se tornar pastor? Como foi essa jornada aí? Não, foi bem rápido, mano. Porque quando eu me converti, depois que passou minha crise de abstinência, que eu tive uma crise de abstinência por causa das drogas, mas a crise de abstinência veio, né? Mas depois assim, aí eu comecei a focar, que nem eu falei, aí eu li a Bíblia em 3 meses. E comecei a pregar, já sabia que era algo, que Deus tinha algo, uma missão realmente para mim. Eu fazia orações falando com Deus, que depois eu lendo a Bíblia, eu vi que as orações que eu estava fazendo eram coisas que estavam na Bíblia que eu nunca tinha lido, você entendeu? Então eu vi que era algo assim que Deus estava me direcionando. Sim. E aí, graças a Deus, né, tive pessoas que acreditaram, né, realmente na minha mudança. Tem muitos amigos meus que não acreditaram, não, né? Começaram aí, você tá aí, vai roubar a igreja, você tá montando um golpe, isso aqui é fogo de palha, daqui a pouco passa, ele deve estar com algum problema muito sério, não sei o que tem. Não, mas eu permaneci firme, né? Firme na palavra, firme nos propósitos que Deus tinha. E logo fui batizado naquele mesmo ano, de 2000. Isso, a Simone também se converteu. Logo depois que eu me converti, ela ficou sabendo da minha conversão, que eu tinha mudado de vida. E ela veio trocar uma ideia, né? Aí ela veio conversar comigo. Falei, eu continuo te amando, gosto de você, mas pra gente caminhar junto, pra gente ficar junto, você também tem que conhecer esse Jesus, a qual eu conheci, que mudou a minha vida. E graças a Deus ela veio, se entregou a vida para Jesus. Por meio da entrega da vida dela para Jesus, a família dela toda se converteu. Então foi algo assim muito fantástico, assim, a questão de pessoas se convertendo depois de tudo isso que aconteceu, né? Aí nós nos batizamos em setembro daquele ano e em janeiro eu já fui para o seminário de 2001. Comecei a fazer o seminário. O seminário era uma extensão, né? Então você não precisava ficar internado, né? Como ficava antigamente, né? Sim. Então a gente ia 2 vezes por ano, né? Em janeiro e em julho, ficava 1 mês. E depois ia fazer uns trabalhos durante os outros períodos para entregar, né? Então facilitou e com isso surgiu uma oportunidade na igreja, né? De ser pastor de jovens da igreja. O pastor titular, pastor Elias, na época, me chamou para uma conversa e falou que ele via em mim, acreditava em mim,
que Deus tinha realmente um chamado para minha vida e que eu poderia ser o pastor ali de jovens da igreja. E aí ele falou assim para mim, só que nós não temos como te pagar no momento. Né? A igreja estava vivendo um momento meio difícil, passando por algumas situações na época. E o que ele ofereceu na época para me pagar era o que eu dava de dízimo na igreja. E eu, sem pensar, sem nada, eu e a Simone já estava planejando casar. Aí eu falei, não, eu aceito. E aí fui ser pastor. No seminário, fiquei ali em Jales, desenvolvemos grandes trabalhos, tive o privilégio de trabalhar com o pastor Elias, um cara que revolucionou aquela região ali, um homem de Deus, assim, né? Aprendi muito com ele. Mas chegou um momento que eu falo, o filho tem que bater as asas sozinho, né? Tentar. Sim. Eu tinha alguns projetos, né, envolvendo realmente questão de dependente químico, né? Trabalhar realmente com esse pessoal assim, né? Para ajudar, né? Para tirar, para dar uma outra oportunidade, né? A oportunidade que eu tive, eu desejo que cada um deles possa ter essa oportunidade, né? Isso não possa ser ceifado deles, né? Que eles tomem que eles venham escolher, mas que a oportunidade possa ser, né? Sei que muitos não vão querer, mas sei que um ou dois, né? Que seja que a gente consegue resgatar é de grande valia, né? Pode ser um cara que vai revolucionar aí, né? Assim que eu creio. E aí? Eu fiquei trabalhando. Casei, fiquei ali, a igreja que eu amava, eu achava assim que eu ia ficar sempre lá. Eu achei que eu nunca ia sair de lá no começo. A gente tinha uns jovens que impactou uma geração ali, né? Graças a Deus, assim, que a gente não pensava só na gente ali como igreja local, mas a gente pensava sempre num todo, né? De ajudar as igrejas pequenas. O que aconteceu, assim, entrevista, assim, primeira vez que eu tô, mas eu dei muito meu testemunho na época, assim, né? De subir, dar o testemunho. Então, o que a gente fez na época? A gente pegou um grupo de louvor, uma banda, né? A gente tinha uma banda, a gente tinha um grupo de teatro, um grupo de dança, né? Um grupo de evangelismo. E a gente ia para cidades pequenas, menores, né? Que não tinha tanta estrutura. E a gente fazia um arrastão nas cidades, né? Passando panfleto e tal. E à noite dava o testemunho, fazia tudo ali, o teatro, encaixava tudo com testemunho, as músicas, e ali tentando ajudar as igrejas. Então a gente tem um trabalho muito jóia, assim mesmo. Vidas foram impactadas, transformadas, assim. Graças a Deus. Na época, graças a Deus. É uma igreja grande, uma igreja muito grande. E aí, como você veio parar aqui na Inglaterra? Eu sempre tive o sonho de sair. Por causa do meu avô, né? Por causa da Itália, a ligação com a Itália é muito grande, né? Eu falo, as pessoas não entendem, né? Porque sempre amei muito, assim, sempre fui muito próximo do meu avô. Meu avô sempre, como eu falei para você, mesmo que na época eu não entendia os princípios que ele colocava em mim, esses princípios estão guardados no meu coração até hoje. É como a palavra diz, né? Ensina a criança um caminho que deve andar, né? E mesmo que ela se desviar, ela vai lembrar, né, dos princípios. Então isso é bem certo. E o amor pela Itália, né? Então ele sempre falava da Itália, sempre falou muito da Sicília, da Calábria. Então... Ele nasceu na Itália? Não, ele é filho do italiano. Ah, sim. E aí tem essa coisa, né? Então eu falei, um dia eu quero fazer o inverso, voltar, né? Para a Itália. E nisso eu comecei a mexer com os papéis, na época era muito difícil, né? Consegui, aí desanimei. Aí chegou uma época, o Eduardo já estava aqui em Londres. Seu primo, Eduardo, né? Aí o Eduardo, uma conversa, eu não sei como que foi, ele foi pro Brasil, acho que ele falou pra minha mãe, eu não lembro.
E eu falei, poxa, o Eduardo tá lá, já tá mexendo, já tá com as coisas, né? De repente, é um caminho, né? E aí eu e o Simone começamos a orar, a pensar, a refletir a respeito disso. Mas como na época lá, era muito serviço na igreja, porque a igreja é muito grande, então não tinha tempo para nada, assim, era uma coisa, assim, se tomava tudo. E nisso eu decidi ir para a igreja tinha uma congregação na cidade de Santa Albertina, uma cidadezinha de 3.000 habitantes. Para mim, cuidar dessa congregação, organizar ela como igreja e tal, né, e dar uma sequência, né? Eu falei, é uma oportunidade que eu tenho, é uma igreja menor, que vai ocupar menos, e eu posso mexer com essa papelada. Se Deus nos direcionar, abrir as portas para que seja assim, né? E aí o Eduardo conseguiu as coisas tudo aqui. Aí eu falei com ele falou, não, tá tudo aqui, você pode usar à vontade, né? Então o Eduardo abriu as portas para mim estar aqui, praticamente Deus usou a vida do Eduardo para me abençoar com essa documentação. Então eu cheguei, usei a pasta dele lá na Itália, praticamente, e só coloquei os meus documentos em cima. Então, nisso a gente ficou um ano nessa cidade lá, organizamos ela como igreja e tal, depois que organizamos tudo aí deixamos. E isso já no começo de no final de 2007 a gente deixou a igreja lá, para a gente já vir para cá em abril, para vir para a Itália de 2008. Aí foi quando a gente chegou à Itália em 2008. Aí ficamos 3 meses lá, até sair a nossa residência. Aí a gente veio para cá, a Simone ficou aqui, eu voltei para lá, fiquei mais 7 meses até sair a documentação, que caí na mão daqueles converseiros, sabe? Aqueles caras malandros. Aí eu falei, o jeito é eu ir para lá. Então, caiu na conversa do estelionatário, do 171. Caiu no 171. É a igreja, Carlão, esquece. Nunca vai imaginar. Você deu mole e o cara veio de conversa 171 e te levou. Coração quebrantado agora, não tem mais maldade. Primeira vez que eu voltei lá pro Brasil, o cara clonou meu cartão, você viu, não tem mais maldade, não tenho mais a malícia. Eu falei pra Simone, nossa, o cara clonou meu cartão. Aí eu olhei assim, lá no Brasil, a primeira vez que eu fui, falei, nossa, o cara tá comprando coisa de recarga aqui lá pra Bangu 1, Bangu 2 lá. O cara tá usando meu cartão pra comprar recarga. Não pode, perdeu a malícia. Legal, cara. Ô, meu irmão, eu sei tudo que você tá fazendo. Pode parar com isso. Não, eu falei, puxa vida, mas clonaram. Então você perde o tato, né? Você fica mais... O cara mudou mesmo, E aí, enquanto eu não fui lá e tomei a frente, eu mesmo fazendo, cheguei a dormir nas estações lá de trem, essas coisas assim, gente, que brasileiro, os caras acham que vem pra Europa, os caras acham que chegar aqui é tudo mil maravilha. Nós que estamos aqui sabemos o quanta pedra no sapato a gente teve que ter, né? A Simone, na época, que levantava às 5 horas da manhã, que ela trabalhava nesses cleaners de van, levantava 4 horas da manhã, chegava em casa 10 horas da noite, para me manter lá na Itália, não tinha como trabalhar, e essa documentação para sair, para se manter aqui, se manter lá, ela foi que segurou os pontos na época. Aí, na hora que saiu a cidadania, aí eu falei, agora tô beleza, né? Tinha comprado a passagem, falei, agora eu vou assinar. Vou lá de manhã, assino, eu tô com a passagem comprada já cato aqui e vou embora, né? Tá na Itália isso. Aí cheguei lá, assinei tudo, agora citadina italiana, agora ninguém segura mais, né? Aí eu fui lá fazer a carta de identidade, né? Aí cheguei lá, na época saiu na hora, já fazia e tal. Aí na época eu fazia e tal, e a italiana que estava no guichê olhou assim para mim e falou, 3 dias. Eu falei, o quê?
Ela falou, não, agora é 3 dias para sair da idade. Eu falei, mas como assim? Ela falou assim, agora o senhor é um cidadão italiano. Bem-vindo à burocracia italiana. Como assim, minha senhora? Eu sou brasileiro, eu sei como que funciona esse esquema. Perdi a passagem, fiquei mais 3 dias quebrado. Mas foi, graças a Deus, aí retornando para cá. Aí, o senhor trabalhava aqui como cozinheiro, né? Sou chefe italiano e um chefe espanhol. Faço uma bela paella. E me conta como foi que, depois de algum tempo você estando aqui, você foi diagnosticado com uma doença séria. Isso. Como que foi isso? Então, quando cheguei aqui, fui trabalhar de equipe, né? Kitchen Porter, né? Kitchen Porter, ajudante de cozinha. Na época eu ganhava 4 libras, cara, por hora. Trabalhava num restaurante paquistanês. Eu andava dentro da panela para lavar a panela. Porque eles tinham vários restaurantes pequenos, mas ali eu trabalhava na cozinha principal deles. Entrava dentro ali para lavar as coisas de louco. Os caras pagavam, me exploravam. Eu ganhava, pra você ver, eu ganhava mais que o chefe. Porque eles traziam os caras do Paquistão e faziam aqueles esquemas com os caras, sabe? Colocar os caras numa casa, tipo meio escravo, assim. Depois fechou, a polícia prendeu todo mundo lá e tal. Mas eu acho que o único legal lá era eu. O resto era tudo. E eu ganhava mais que o chefe, mas eles me exploravam, né? Mas eu precisava trabalhar e tal. E entrava dentro, coisa. Trabalhava de um monte. Aí surgiu uma oportunidade de fazer um cleaner no espanhol. Aí comecei a fazer um cleaner lá, e na segunda-feira fazia o cleaner pro espanhol. O espanhol ele era da Galícia, né? Sim. Da Espanha. E lá na Galícia eles falavam tipo um portunhol lá, português e tal, né? É o galês, que é o galês, acho que é galês. Que é uma mistura meio espanhol, meio português, né? Então, ele entendia bastante o português e tal. E eu estava recém-chegado da Itália e ele trabalhou muito tempo com italiano, antes dele ser dono de restaurante. Aí a gente começou a pegar uma amizade. E brasiliano, ele me xingava, daquele jeito, sabe? Não quero nada com nada. Eu falei, cara, você não tem documento, tudo para eles é tudo mentira. Não tem nada. Eu falei, tenho, eu trabalho aqui. Aí um dia ele falou, aí um rapaz da cozinha saiu, aí ele falou, ô brasileiro, você quer trabalhar? Eu falei, lógico que eu quero. Aí ele falou assim, vem aqui que hoje à tarde aqui que você vai começar aí ajudando na cozinha. Eu falei, o que eu vou fazer? Ele falou, você vai lavar e vai ajudar o chefe, fazer 2, né? O de um tem que fazer, fazer 2. Esse trabalho, 2 funções para uma pessoa só, né? Aí eu comecei. Fui ali e tal. O chefe era um boliviano. Aí o cara não gostava muito de pegar. Aí eu acabava todo o meu trampo assim, e ele lá, e comecei a fazer o trampo do cara. E preparava, fazia tudo, na plástica, fazia todas as coisas, tal, e só pegando, né? O cara fazendo, vai lá. Eles me chamavam de Fratello, né? Por causa da Itália, né? A Fratello, vai lá, Fratello. Tá? E eu ia lá, e fazia tal, pegando. E o dono do restaurante só assuntando, né? O chefe lá fora fumando, não tá nem aí, tomava umas cachaças, ficava meio doido, queria dar umas facadas lá nos garçons. Os caras eram bem pirados, né? Cozinha aqui, sabe como que é. Sim. Eu na minha, né? Tá. Aí um dia ele falou, o chefe não vem mais não, você dá conta? Ele perguntou assim pra mim, você dá conta? Eu falei, dou. Ele falou, então vamos ver esse final de semana aí. E aí, depois daí acabou. Aí peguei, aí não soltei mais, e eles gostavam muito de mim, me ajudaram muito na época, depois que eu fiquei doente também. E nisso eu trabalhava num outro italiano, então eu fazia 2 tipos. Trabalhava 16 horas. Eu trabalhava das 8 às 3 no italiano, depois entrava das 5 às 10 até fechar a cozinha ali no espanhol. E nessa época aí foi que eu comecei a ficar doente.
começou uma tosse. Fiquei 6 meses tossindo e não parava, eles tratando como asma e não achava o que era. Então, fiquei 6 meses tossindo, né? Aí, num dia começou a sair umas bolhas de sangue no meu corpo todo, no olho e tal. Começou a estourar, tipo, umas bolhas de sangue e inchar. As minhas articulações começaram a inchar e eu não conseguia me mover. E uma dor insuportável. E que se colocasse um lençol em cima de mim, eu não suportava. Aí me levaram pro GP, fui pro GP, aí tava no GP esperando, e eu assim, na cadeira. Só explicando, GP, para aqueles que não sabem, é o posto de saúde, né? E aí tava eu e a Simone assim, eu esperando com dor, não conseguia nem relar. Isso passou, acho que o médico principal lá, e falou: esse rapaz aí, o que tá acontecendo? Você não tem que tomar atitude, o que é? Aí na hora ele pegou e me chamou. Na hora que ele levantou a minha calça, assim, e ele olhou as minhas pernas, tudo cheio de bolas de sangue estouradas assim, na hora ele levou pro hospital, explicou o que estava acontecendo, pediu uma junta médica, que ele estava mandando para mim. Ele escreveu uma carta, né? Tipo um encaminhamento à mão mesmo, assim, ali, dele, o que precisava. E eu não sabia o que era que estava acontecendo comigo, mas era algo muito, muito grave. E na hora que eu cheguei, isso, na época a gente morava ali em Lower Junction, perto de Croydon ali, sabe? Sei. E o hospital nosso era Croydon. Eles mandaram a gente lá para o hospital. Na época era Mayday Hospital ainda. E cheguei lá, tinha uma junta médica. Esperando, acho que tinha uns 6, 7 médicos lá. E ali os caras pegaram e começaram a fazer exames, tudo quanto é tipo. Passa para cá e passa para lá, e passa para cá e passa para lá. Aí eles descobriram que era uma vasculite na época. Mas isso foi 4 meses, mais ou menos, que eu fiquei internado com dores. Eu tinha tantas dores porque atacou o sistema nervoso, né? Então, do dia que atacou até hoje, eu sem usar analgésicos, né? Não consigo fazer muita coisa. Hoje, graças a Deus, tô muito bom, né? Por causa dos analgésicos, por causa do tratamento natural, essas coisas assim. Hoje tô muito bem, graças a Deus. Consigo fazer coisas que eu imaginei que eu nunca mais ia poder fazer na minha vida, mas graças a Deus hoje eu posso fazer, ter uma vida normal. Mas a minha medicação ainda continua muito alta, né? Preciso dar um jeito de tirar. Então, mas eles não achavam na época o que era, o que não era, e eles chegaram a falar para Simone, né? Pedir desculpa para ela e falar: a gente não tem mais o que fazer, né? Tá, tipo assim, desenganando, né? Que não teria mais o que fazer. E nisso um japonês, o Dr. Luke, foi lá e ele veio eliminando, né, um monte de coisa, eliminando, até que ele chegou ao diagnóstico, né, que é Charles Strauss Syndrome. Acho que é um caso em 1 milhão, coisa assim. E aí o dia que ele veio dar o diagnóstico pra gente, né, ele veio falar. É uma doença degenerativa, né? Degenerativa, é uma autoimune, mas graças a Deus ela não é degenerativa. Ela pode atacar o órgão vital, né? Sim. E assim, mata, né? Mata. Aí ele veio dar o diagnóstico para mim e para Simone, né? E aí na hora que ele vem dar o diagnóstico, ele pega e fala do tratamento
que é quimioterapia. Aí na hora que fala que o tratamento é quimioterapia, o que vem na tua cabeça? Câncer. Câncer. Aí eu falava pra ele, é câncer? Aí ele tentando, com todo carinho que eles têm aqui, né? Dentro ainda, você tá naquele quadro ali, 4 meses louco. Falei, vai morrer, cara, câncer. Já era, é isso que a gente pensa, né? Aí ele foi explicar, não, que não é câncer e tal, que o meu organismo ele produz muito glóbulos de defesa. Então, quando você faz um tratamento com quimioterapia, ele abaixa, né, a imunidade. Então, vai matar os glóbulos brancos, então aí vai abaixar, a gente vai conseguir estabilizar e tal. E aí ele foi explicando tudo e aí foi caindo a ficha, né? Na hora a gente questiona, a gente, né? Você chegou a ser desenganado em algum momento? Sim, antes deles descobrir, eles tinham desenganado já, né? Antes do Dr. Lucas descobrir, semanas antes. Porque eles não tinham como o que fazer. Eles estavam tratando só com morfina, as minhas dores, mas a morfina você aplica, ou você toma ela, desmaia. Aí depois que você acorda, passou o efeito dela, as dores vêm do mesmo jeito, né? Só tá tratando o efeito ali, não trata a causa, né? E eles te desenganaram por quanto tempo? Quanto tempo eles te deram assim, você tem tanto... Não falaram, né? Só que eles não tinham mais o que fazer. Eles não conseguiam achar o que eu tinha. E essa doença tem eles têm, já chegaram à cura ou não tem cura? Não tem cura, né? É uma doença que ela é muito... na hora que você consegue descobrir ela é muito escondida, assim, né? Ela fica bem camuflada. Na hora que você descobre realmente que ele tá, ela já tá te matando, né? Já tá bem avançada, porque se confunde muito no começo dela com uma gripe, uma tosse, uma rinite, coisas assim, sabe? E ela vai só crescendo, né? Ela só vai se tomando os órgãos, seria isso? Porque o que acontece? Os glóbulos de defesa atacam os meus sistemas como se fosse um corpo estranho, você entendeu? Sim. Ele está defendendo, tipo, ele está em colapso, por tanto que tem, eles atacam. E aí, dentre tudo isso que aconteceu agora com essa doença, como você começou a igreja, o trabalho que você é fundador da Igreja Batista London? Como veio? Como isso? Então, a nossa ideia sempre foi vir para cá e trabalhar com brasileiros, né? Trabalhar com célula e com brasileiros. Na época o motoboy era muito, na época que nós chegamos, tinha muito motoboy ainda na época, muita gente fazia os deliveries e tal. A nossa ideia era esse público, né? Mas aí as coisas acabaram mudando, porque dentro disso aí eu fiquei um ano, eu tive que aprender tudo de novo, né, Carlão? Eu fiquei um ano de cama, né? Os movimentos praticamente tudo paralisado. A Simone tinha que fazer tudo, né? Então eu tive que aprender tudo de novo. Então esse foi um processo mais de 3 anos para mim voltar de novo começar a ter uma vida de social novamente. A minha vida aqui era a cama, o máximo que eu conseguia era ir até o banheiro e voltar. Por causa das dores e da atrofiação que eu fiquei, né? Fiquei totalmente atrofiado na cama, né? Os médicos mesmo falavam, né? Que dificilmente ia andar, dificilmente ia fazer alguma coisa. Então, eu não sinto os pés, mas vou embora. Tô andando. Não sei, tem que olhar. Então eu olho. Eu tenho a minha companheira, de vez em quando ela me salva, né? Os caras falam, mas você tá bem, você tá precisando dela ainda. Eu falo, mano, quando você menos, você não pode dar, como fala, você não pode dar mole. Na hora que você alivia é que o tombo vem, né? Mas eu, dentro de casa,
me locomovo bem, eu ando bem, quando tem que sair para alguma coisa, eu uso a bengala para não correr o risco de passar uma vergonha e de ficar estirado no chão. Mas tô aí, tô andando, tô me locomovendo bem, né? Comecei agora a fazer um tratamento natural aí que tem me ajudado bastante, assim, com as minhas dores, né? Então, hoje, graças a Deus, eu tô bem, mas no começo eu fiquei parado, né? Fiquei paralisado, né? Fiquei de cama, né? Então, não sabia também, né? Se ia ficar ali, o que ia acontecer. Aí eles começaram a fazer aquela ocupacional terapia lá, né? Terapia ocupacional. Isso, é. E aí começa de novo, aprender a comer, a escrever. Agora eu sou ambidestro, agora eu escrevo com a direita, escrevo com a esquerda, com as duas. Só com esses 3 dedos bons, né? Da esquerda. Os restos estão todos danificados, né? Então, os únicos 3 dedos que eu tinha era isso aí. Então, eu comia com os 3 dedos, eu escrevia com eles, tinha que fazer alguma coisa, celular, alguma coisa, tudo era esses 3 dedos meus. Aí eu comecei a aprender de novo, mas estava naquela, né? Já estava entregando os pontos, né? Não queria fazer, falava, vem aqui, dói demais e tal. Aí um dia a médica olhou para mim e falou, ó, eu tô bem, estava ela, né? Tava a Simone, falou, tua esposa está bem, quem precisa aqui é você. Se você é da sua esposa e não fica tirando a vaga de quem poderia estar aqui fazendo. Você faz direito ou você não faz. Falou bem assim pra mim, eu falei, não, louco. Mas daquilo ali pra frente eu tomei uma postura da minha vida. Graças a Deus estou aqui andando, estou fazendo por causa daquele posicionamento daquela médica lá. Falou, nós estamos investindo aqui em você. Nós estamos aqui querendo que você se recupere. Nós estamos fazendo tudo para que você tenha uma vida normal aqui, né? Dentro do quadro, mesmo com tudo isso aí, com as suas dificuldades, mas que você tenha uma vida normal, que você consiga se associar de novo, e você não está nem aí. Ué, então o que você quer? Então, para de ocupar meu tempo, para de ocupar o tempo da sua esposa e tomar o lugar de alguém que realmente quer uma recuperação. Aí eu me posicionei e comecei a fazer tudo de novo, aprendi a fazer tudo de novo, aprendi a escrever, aprendi a comer, aprendi a colocar calça. Dificilmente, você pode perceber, eu uso muito calça de moletom por causa de zíper, essas coisas ainda, coisas assim muito, por causa da sensibilidade, eu não consigo manusear, né? Sim. Aí as mãos travam, torta, mas assim, fazer as outras coisas grandes, assim, né? Eu não conseguia pegar uma garrafinha, hoje eu já pego, essas coisas assim que eu já aprendi a andar de novo. Hoje o meu equilíbrio está muito bom. E aí, comecei a voltar, né, à igreja, né? Comecei a frequentar a igreja. Frequentei um bom tempo a igreja, a CCL, né? Eles tinham um trabalho aqui no sul, ali em Bermondsey. Comunidade Cristã de Londres, né? Isso, Aí frequentei um tempo lá, mas não ocupava nenhuma função, assim, sabe? Porque ainda foi um período bem difícil para minha recuperação. Logo, quando eu comecei a me envolver um pouco mais, eles terminaram o trabalho aqui, no sul. E aí, como é muito distante, a gente acabou não indo. Aí o pessoal que era aqui no sul, acabamos fazendo uma célula, né? A gente ficou uma célula e procurando, né? Cada um livre para ir para onde quisesse, né? Procurando a sua igreja e tal. E aí nós conhecemos a comunidade, lá agora, Comunidade Batista. Comunidade Batista, que é lá em São João dos Woods, lá do pastor Israel. E a gente começou a frequentar ali. Sim. E aí, como estava cuidando da célula aqui e tal, ministério, o pastor Israel me fez um convite para retornar ali e começar a ajudar ele ali na igreja. Isso eu fiquei ali 5 anos, 3 anos, mais ou menos, não lembro assim as datas certas. Até que nós estamos 2 anos, né, de igreja. Sim, 2 anos.
2 anos e meio atrás, o pastor Alvim veio para cá, né? Ele veio fazer uma conferência, ele esteve aqui na Catedral e também esteve aqui nas ilhas, esqueci o nome agora, Jersey, Ilhas Jersey, né? Ilha de Jersey. Ele teve uma conferência ali, né? E aí eu tive com ele e tal, o pastor Alvim é muito amigo, sempre esteve muito próximo, né? E nas conversas com ele, né? E ele viu que eu não estava muito feliz, né? Do jeito que estava. Porque eu penso, igrejas, às vezes, de forma diferente de muito das pessoas, sabe? Então, eu creio igreja muito para fora, muito fora das 4 paredes, né? Então, eu tenho uma visão muito celular, assim mesmo, de célula, de ganhar. Então, às vezes, eu tava meio triste, né? Mas, aí eu falei, você está triste e tal, você tem um chamado de Deus, né? Porque você não começa uma célula, vê como que vai ser, conversa, explica, né? Que você está tentando. E foi assim que eu fiz. A gente deixou de frequentar a comunidade batista para começar uma célula. A gente começou aqui na sala de casa com 5 pessoas. Você lembra quem são as pessoas que estavam no primeiro culto de célula? A primeira célula estava eu, a Simone, o Xavier, o Nilton Orlando e a Flávia. Nós 5. Foi ali que começou. Depois veio o Jonas. O Jonas veio. Depois veio o Jonas. Jonas e Agi, né? Jonas e Agi, as meninas. Aí a gente falou, pensou, a gente precisa ter um ponto de referência, né? Aí a célula começou a crescer. A gente precisa ter um ponto de referência. E aqui perto de casa tem a New Park Road Batista Church. Já tinha passado várias vezes ali em frente, mas nunca tinha entrado, nunca tinha feito nada. E tava eu e o Nilton Orlando. Aí num sábado eu falei com ele, amanhã você vem aí, nós vamos dar um pulo ali naquela igreja ali comigo. Aí ele pegou e veio, e a gente foi lá na igreja, falou o que você quer, eu vou lá ver se a gente consegue um espaço ali pra gente começar a fazer um culto e tal. E aí a gente chegou lá, assistiu um culto, né? A igreja já era de anciões, né? O pessoal já mais. E aí eu perguntei, né, pro irmão lá, falei, eu gostaria de falar com o pastor, né? Queria conversar com ele e tal. Aí falou, não, só um minuto que eu vou chamar. Aí chegou a pastora Cia, sentou perto de mim, e do Nilton Orlando, assim, num banco da frente, nós ali. Aí eu olhei para ela e falei assim, eu gostaria de falar com o pastor. Aí ela falou, eu sou o pastor. Eu falei, oi? Falei, oi? Na Igreja Batista, pastora? Não é só necessariamente assim, mas pelo estereotipo, né? Quem não conhece a pastora Cia, né? Ela tem os dreads, ela é uma pessoa muito fantástica. Tal. Muito legal. Eu falei, é a minha cara, né? Eu falei, tá no caminho. Aí nem comecei a falar, ela falou assim, eu sei por que vocês estão aqui. Falou assim, vocês querem fazer um trabalho com a língua portuguesa, não é? Aí eu olhei pro meu doutor e falei, qual que é a possibilidade da gente ter essa... Ela falou assim, não, a possibilidade assim é muito grande, sim, a gente tem um interesse e tal. Com a Igreja Batista eu preciso conversar com a liderança da igreja, com os diáconos e tal. Falei, então tá bom, eu fico aguardando a resposta da senhora. E aí eles conversaram e tal, aí ela chamou eu para uma reunião, aí nessa reunião tava eu, o Nilton Orlando e o Xavier já. Então, aí nessa reunião o Xavier já tava. Aí ela veio, conversou, falou que eles iam acender uma sala para nós ali, que foi aquela salinha,
que a gente hoje usa para as crianças ali, sabe? Sim. Que os meninos estão reformando hoje lá. Aí tal, e aí eu falei, poxa, não tinha nada, né? Só tinha Deus e a coragem. E aí eu fiquei esperando, né? Falei, e aí, tal. Aí, na conversa, ela fala bem rápido, né? E na época ainda não estava acostumado com ela assim, aí eu só escutei, né? 20. 20. Falei, não pode ser, tá errado. Tô escutando errado. Aí eu falei pro Xavier, pergunta, Xavier, quanto que é? Aí o Xavier perguntou e ela de novo, não, é 20. Falei, não pode ser. Aí tal, ele passou, tal. Então a gente pode começar tal dia. O Xavier pergunta de novo, quanto que a gente vai pagar, por favor? Aí o Xavier foi e perguntou, ela falou, não, vocês vão pagar 20. Aí eu falei assim, 20 é 20? libras, né? 20 libras? Ela falou, 20 libras por sábado. Ela falou assim, a gente não ia nem cobrar nada, mas simbolicamente, para vocês ajudar alguma coisa com os gastos aí, que vocês vão usar luz, vão usar alguma coisinha aí e tal. Isso a gente vai cobrar simbolicamente. Então, o nosso aluguel era 20 libras por sábado. Aí a gente começou ali na salinha, aí ficamos 2 cultos na salinha, depois nós já passamos para o salão que era a cozinha. Que é o salão maior, né? Que é o hall da igreja, né? Isso, onde a gente faz as festas, os jantares, as coisas ali. A gente passou por aquele lugar ali. Aí a gente ficou, acho que um mês. Não foi mais que um mês. Aí um dia eles precisaram fazer uma festa lá. Aí eles falaram assim, se a gente queria usar o templo para fazer o culto no lugar que eles iam usar lá. E daquele dia em diante, aí a gente usou o templo. Aí no domingo de manhã, eu estava lá no culto, ela veio conversar comigo se a gente ia gostar de usar o templo. Aí ela falou assim, se vocês quiserem, vocês podem usar aqui. E com isso aí era 1 hora por 20. Aí a gente já começou a fazer aqui, faz ali. Aí começa quarta-feira, aí tinha as aulas de inglês. Aí daqui a pouco nós estávamos usando mais a igreja do que eles. Que eles. Mas sempre com essa mentalidade de união, né? Sempre com essa unidade, com essa mentalidade de união, né? De não ser mais uma igreja ali que vai ocupar o espaço deles só e não ter uma comunhão. A nossa ideia sempre foi ser um suporte para eles. A ideia sempre foi essa, né? Algo que Deus tem sempre colocado no meu coração para que a gente possa estar ali para ser algo que traga uma força para eles maior, que reanime eles, que eles voltem realmente com força, que isso aumente aquela chama que tem no coração daquelas pessoas ali, né? Que às vezes já são de idade, já são assim, mas a chama do Espírito continua lá dentro. Pessoas que já compartilharam do amor, pessoas que já oraram, pessoas que já intercederam, que já tiveram experiências maravilhosas com Deus, com o passar, acaba assim, se esfriando. Então, eu creio que a nossa chegada ali trouxe isso de volta para eles, né? Eles viram o que está acontecendo, que Deus agindo no nosso meio, viu, né, como a gente chegou ali com menos de 10 pessoas, né? Hoje, né, se vai todo mundo, a gente é com quase 100, hoje, se for todo mundo, né? Se a gente consegue pegar todo mundo, né? Então, eles viram tudo esse crescimento, né? Conheceu mais a gente, ver que, né, a gente não é nenhum aventureiro, que a gente não está ali só para coisa que a gente quer algo sério. Então, foi algo assim maravilhoso e sobrenatural, né? Deus abriu uma porta assim, e em 2 anos a gente chegar aonde a gente está. Então, não é eu, não é você, não é os outros irmãos ali. A única coisa que a gente pode dizer é que é Deus. Não tem. Graças a Deus. E nós estamos crescendo, passando por um momento, todo mundo está passando por esse momento, né, conturbado da história, que é para a posteridade, vamos dizer, não vai saber o que está acontecendo aqui. Nós estamos passando o momento de quarentena, de lockdown,
em que nós não podemos ter culto. Já faz mais de 2 meses que nós não temos culto. E há uma incerteza de quando nós vamos voltar, né, ter culto presencial, né? Mas não paramos, né? Então aí. Não paramos. Nós paramos de nos encontrar fisicamente. Espiritualmente nós estamos juntos, graças a Deus. Estamos juntos e graças a Deus nos encontramos virtualmente, né? Que o amor é o mesmo, a presença é a mesma de Deus em nossa vida. E para terminar, pastor, quais são os planos para o futuro da igreja? Se você tem um sonho, algo que você sonha para que aconteça em nossa igreja. Essa semana, um pastor amigo meu lá no Brasil me perguntou, né, como que a gente está pensando a igreja daqui para frente. O momento agora é a gente pensar a igreja agora, né? As necessidades reais que a igreja está passando agora. O medo de pessoas que estão aflitas, estão entrando. Eu falo que essa pandemia vai trazer muito mais problemas psicológicos do que realmente físicos, né? Eu creio que muita gente está abalada, né? Então, eu acredito que vai ser uma igreja que vai precisar ser tratada nesse ponto, mas eu creio também que muita gente foi fortalecida, que muita gente despertou, aquelas pessoas que estavam, às vezes, num estado de conforto, agora tomou um posicionamento para estar firme de novo. Então, eu creio que nós vamos ser uma igreja mais forte, mais madura, uma igreja mais madura, uma igreja mais sábia, com algumas atitudes, né? Acho que aquele momento de meninice vai ficar para trás, você entendeu? As coisas vão ser tratadas com mais seriedade, com mais maturidade, essa seria a palavra melhor para usar nesse sentido. Então, a minha oração, Carlão, é essa, que eu sempre falo, é fazer discípulos, né? Deixar realmente um legado que amanhã, mais tarde, né, quando eu não estiver aqui, as pessoas possam falar, puxa vida, ele acrescentou alguma coisa na minha vida. Pode ter uns defeitos dele, tem vários, acho que tem muitos defeitos, sou cheio de defeitos, mas de alguma coisa que eu possa ter acrescentado na vida das pessoas, como igreja. O meu sonho é a igreja caminhar, a igreja entender que ela não precisa de mim para caminhar, que ela precisa de Cristo, que a igreja é de Cristo, que é o Senhor que faz, que acontece. É que eu falei, às vezes a grande dificuldade que eu tenho, a gente já teve várias conversas a respeito disso, né? Às vezes você tentar ensinar a pessoa que tá dentro da igreja, né? Algumas coisas, né? Por causa desses vícios aí, dessa distorção que existe no evangelho, né? As pessoas, né, acabam sendo idólatras, né? Então, a minha ideia é sempre essa, né? Que Deus usa cada um dentro da sua capacidade, dentro do seu cerco ali, né? Da sua família, dos seus oikos, né? Dos seus amigos. Deus vai te usar ali naquele jeito, do teu jeito, com as suas capacitações, com o seu temperamento, da tua forma de agir. Deus vai te usar. Deus usa dessa forma. É assim que eu creio que a igreja, né? Cada um assumindo o seu compromisso com Cristo e servindo na igreja, né? Porque não tem como, né? Você fala, só eu e Cristo. Não acredito. Só acredito quando isso reflete em favorecimento a vidas, né? A favorecimento à comunidade, o que a gente vai fazer de melhor, às vezes, né? O que o mundo tem sido impactado por nós, né? É só assim que a gente reflete realmente quem nós somos em Cristo. É isso que eu creio. E essa é a minha oração. Creio que nós vamos ser a maior igreja da Europa logo, em nome de Jesus. Eu creio. Eu creio que vidas vão ser impactadas, mas sem perder a nossa simplicidade. Sempre a gente fala, né, o Evangelho de Jesus Cristo é simples e ele traz transformação. Uma coisa que eu tenho sempre lutado é
por transparência, né? A gente ser transparente um com o outro, de acreditar que quando um de nós errarmos, nós vamos ter apoio, não que conivente com o erro, mas apoio para consertarmos e nos levantarmos, né? Do que irmãos apontando e acusando, né? De eu ter a certeza, né? De que eu posso abrir o meu coração, que eu vou ter os irmãos maduros que vão poder me suportar nesse momento de dificuldade. Essa é a igreja que eu espero, que eu sonho em pastorear, né? Uma igreja madura. É isso aí, pastor. Eu tenho certeza que tem muita história para contar. Mas vamos ficar para as próximas, né? Vamos ficar nessa. Muito obrigado. Acho que todo mundo vai entender a história, quem é o pastor, e saber entender, às vezes, porque às vezes as pessoas não entendem porque não conhecem a história, né? O pastor está andando de muleta. Por que anda de muleta? O pastor tão jovem, né? Não sabe. Muleta? Pastor tem fé? É como diz, né, o ditado: todo mundo fala das minhas espigas, mas não sabe os tombos que eu já levei, né? Não sabe o que é, né? Engano pela aparência. Pastor, Deus abençoe. Obrigado, Deus abençoe. Um beijão para todo mundo aí. Espero que as vidas sejam edificadas aí. E a gente tá junto, né?